agora, né, com a nossa aula de história, nós vamos estudar sobre a cultura indígena e também sobre a música e dança dos indígenas, né? Como você já sabe, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia o povo indígena, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já tinham suas crenças, seus costumes, seus hábitos, não é? Que eram muito diferentes dos europeus. E vocês, quando fazerem a leitura desse texto, vocês vão observar sobre a tarefa de cada um deles, né? Sobre a tarefa das mulheres, das crianças, dos homens, certo? E então, quando vocês fizerem a leitura desse texto, vocês vão observar como era a gastronomia deles, quais eram as plantas medicinais que eles cultivavam, né? Que eles usavam para fazer medicamentos, né? E vocês também vão ver lá na leitura das músicas e danças, vocês vão observar, né, que com a música eles serviam, né, como meio de comunicação, como meio de contato, né, com as forças espirituais. Na musicalidade indígena, percebe-se que há uma divisão, seja por idade, afetividade, gênero ou grupo. Essa divisão está presente no fato que existem instrumentos exclusivos para os homens, específicos para as mulheres e outros servem como brinquedos para as crianças, ok? A música, a canção e a dança indígena estão diretamente relacionadas. Existem canções para as mais variadas situações. Festas que homenageiam os mortos, momentos infantis, festas guerreiras, ritos e passagem, culto aos espíritos dos ancestrais e etc. Inclusive nas festas em que os espíritos mais poderosos são homenageados, a música instrumental aparece bastante. Aí vocês vão observar, né, os instrumentos que eles utilizavam, né, para fazer essas músicas, né? A gente vai falar alguns deles aqui. Os idiofones, serefones e outros, né? Vocês vão ver cada um deles. Aí vamos agora para a nossa atividade, certo? Na página 68, né, que é sobre a cultura indígena, vocês vão marcar nessa primeira questão quais eram os trabalhos pelas quais as mulheres eram responsáveis. Aí vocês vão marcar quais eram esses trabalhos, ok? Na segunda, vocês vão procurar o significado dessas palavras: pisar, peneirar, ralar e maquiar, certo? Vocês vão lá no dicionário e vão procurar o significado destas palavras. Na terceira, vocês vão completar os espaços aí nessas frases, certo? Olha só o item A. Aí tem um tracinho, né? Onde vocês vão completar. Sempre eram feitos enrolados em outro tracinho. Então, nesses tracinhos, vocês vão colocar, né? Vão completar as frases, certo? Tá lá no texto, é só vocês procurarem bem direitinho, ok? Na quarta, vocês vão responder o que se pede. No item A, como os indígenas obtêm sua alimentação? Aí vocês, de acordo com o texto, vocês vão escrever como eles conseguiam a sua alimentação, ok? Aí vocês vão ver os outros itens, né, com as perguntas e vão respondendo, certo? Na quinta, vocês vão pesquisar os nomes desses utensílios aí, né, dessas imagens que estão sendo mostradas, que eram utilizadas para preparar o alimento. Aí vocês vão escrever o nome de cada desenho que está aí. Nesse primeiro desenho, vocês vão colocar o nome dele. A gente vai dizer esse primeiro. É jarro de cerâmica. Aí vocês vão observar outras imagens e vão colocar o nome deles, ok? Na sexta, né, mais uma vez, algumas perguntas, né, sobre os indígenas. Então, você no item A tá perguntando assim: qual é a base da alimentação indígena? Aí vocês vão dizer qual era a base da alimentação dele. Aí vocês vão observando o item B e C e vão responder.
A sétima, vocês vão pesquisar, né, sobre as fotos atuais dos indígenas, como eles vivem ultimamente. Ok? Vocês vão observar, né, como você já sabe como eles viviam antes, né? E como é que eles vivem hoje em dia. Aí vocês vão pesquisar e vão observar e vão colocar aí abaixo o que vocês acharam de diferente do que eles viviam antes e de como eles vivem agora, ok? Agora, lá na nossa atividade, né, sobre a música e danças indígenas, na primeira questão, vocês vão decifrar o código e descobrir o nome de 4 grupos de instrumentos musicais indígenas. Vocês vão decifrar esse código e vocês vão descobrir quais são esses instrumentos, ok? Segundo, vocês vão responder algumas perguntas, certo? No item A está perguntando assim: como é feita a divisão na musicalidade indígena? Aí vocês vão dizer, né? Então, vocês vão escrever aí como eram feita essa divisão da musicalidade, certo? E no item B, vocês vão dizer a que se refere a essa divisão. Por que acontece essa divisão? Aí vocês vão escrevendo, ok? Na terceira, vocês vão escrever o nome desses instrumentos que os indígenas utilizavam e depois vocês vão circular o que eles achavam sagrados, certo? A quarta, vocês vão fazer uma pesquisa, né, dos indígenas cantando e dançando e vocês vão escolher uma delas e vão falar um pouco sobre essa que você escolheu, ok? E abaixo, né, nesse quadradinho, vocês vão ilustrar a que dança, né, a qual música você se referiu, né? O que você escreveu acima, você agora vai fazer a ilustração, certo? Então, essa foi a nossa aula de história. Já já tia volta com a nossa aula de literatura. Até já!